Por que pessoas que entram na política com discurso de mudança, em poucos anos estão fazendo exatamente o que criticavam? Não estou falando aqui de um caso isolado, estou falando de um padrão. O Collor entrou prometendo caçar os marajás e virou o maior marajá do país. Roubou a poupança de todo mundo e depois foi caçado por corrupção. Lula passou décadas denunciando a corrupção do alto palanque do ABC, além de se alavancar na carreira política, criticando basicamente os ricos e os poderosos. Mas ao chegar ao poder, fez parte do governo mais corrupto da história do país, talvez do mundo, com escândalos como Mensalão, Petrolão, INSS e agora o Banco Master. Dilma se auto-intitula como guerrilheira, que combateu a ditadura, mas quando chegou ao poder, presidiu um governo que pedalou as contas públicas e acabou sendo condenada por crime fiscal. Marina Silva se intitulava como um símbolo de pureza ideológica, defendendo ali pautas como meio ambiente, mas posteriormente se vendeu como apoiadora do PT, que obteve os maiores índices de desmatamento na história do Brasil durante o governo. Percebe o padrão? E ao longo desses anos, a pergunta que ninguém faz é: e se o problema não for as pessoas? E se o problema for o ambiente, o sistema? Antes de continuar, deixa o like, se inscreve e ativa o sino para me ajudar aqui no canal e para não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, então pra gente entender aqui, vamos voltar para 2017, quando o portal Metrópolis publicou uma entrevista com a doutora Elisa Valesca Kruger, uma doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília. Ela é perita forense, professora universitária e diretora do Instituto Persona, que estuda criminalidade, violência e psicopatia. Ela já atendeu mais de 3.000 homens com desvios de comportamento, a maioria em Brasília. E o que ela disse sobre políticos é perturbador, abre aspas. Brasília está cheia de sociopatas. São políticos que desviam verba. Eles são 10 vezes piores que muitos psicopatas, pois fazem mais vítimas. Prefiro 1000 vezes tratar um agressor do que um político, fecha aspas. Essa foi a afirmação de uma doutora em psicologia forense que passou anos atendendo pessoas com transtornos de personalidade em Brasília. Mas por quê? O que faz Brasília concentrar esse perfil? Bom, primeiro a gente vai definir o que é um sociopata. Um sociopata, clinicamente chamado de transtorno de personalidade antissocial, é alguém que não pensa no outro, coloca o próprio lucro acima do prejuízo de terceiros e tem desrespeito total pelas regras. Diferente do psicopata, que pode agir com violência física direta, o sociopata não suja as mãos de sangue. Ele usa outros mecanismos: manipulação, charme, narrativa, poder institucional. E que tipo de carreira ou status pode atrair esse perfil de sociopata? Bom, uma carreira que oferece poder sobre a vida de outras pessoas, que dá acesso a orçamentos trilionários, que fornece prestígio, visibilidade e proteção jurídica, que tem baixíssima responsabilidade individual pelos resultados, que permite construir uma rede de favores, trocas e lealdades onde quem joga o jogo progride e quem não joga é eliminado. Existe alguma carreira no Brasil que oferece tudo isso simultaneamente? Se você respondeu a política, você acertou. E aqui entra o argumento que o economista Friedrich Hayek desenvolveu décadas atrás e que se aplicou a todos os sistemas políticos sem exceção. Hayek observou que em qualquer governo, independente da ideologia, os piores tendem a chegar ao topo, não por acaso, mas por seleção. O ambiente político recompensa quem está disposto a fazer concessões morais que outros não fariam, ou seja, quem aceita fazer alianças que comprometem princípios, quem usa a máquina para beneficiar aliados e quem distribui favores em troca de apoio. Quem não está disposto a fazer nada disso, não sobrevive na política. É isolado, boicotado e derrubado. Não existe meio termo. Você é obrigado a ceder. Não por fraqueza moral individual, mas é uma pressão sistêmica. O escritor americano Mencken resumiu em uma frase: a ânsia em salvar a humanidade é quase sempre uma máscara para disfarçar a ânsia em governá-la. Agora olha novamente para os exemplos que eu citei lá no começo. Collor não chegou ao poder apesar de ser desonesto. Chegou por causa das características que o tornaram desonesto: a demagogia, a capacidade de construir narrativa e a disposição de fazer o que fosse necessário para chegar lá e continuar lá depois. Lula não se corrompeu depois de chegar ao poder. O ambiente do PT, construído ao longo de décadas e décadas de negociação política, já tinha essa lógica de trocas antes do governo federal. O poder federal só ampliou a escala. E caso você duvide disso, estude mais sobre o Foro de São Paulo. E se você ainda discorda de tudo que eu disse aqui e acha que a solução é eleger gente melhor, fiscalizar mais e criar mais controles sobre os políticos, esse é um caminho completamente inútil. E é exatamente o que o Brasil tenta há décadas. Recentemente nós criamos a Lava Jato, a maior operação anticorrupção do mundo. E o que aconteceu? Parte do sistema se adaptou, parte resistiu
e o principal juiz da operação acabou suspeito de parcialidade. Criamos diversos órgãos de controle também, CGU, TCU, MPF, uma burocracia inteira de fiscalização. O que aconteceu? Esses órgãos foram gradualmente ocupados por pessoas indicadas pelos mesmos políticos que deveriam fiscalizar. Isso não é coincidência. É o sistema funcionando conforme sua lógica interna. Hayek tinha razão num ponto essencial. Você não resolve o problema do poder escolhendo melhores pessoas para exercê-lo. Você resolve reduzindo o tamanho do prêmio. Quando o Estado controla menos orçamento, quando ele tem menos regulação, menos poder discricionário, ele oferece um prêmio menor. E um prêmio menor atrai um perfil diferente de candidato. E quando o Estado controla mais, o prêmio cresce. E quando esse prêmio é muito grande, a competição por ele fica mais agressiva. E os mais agressivos tendem a ganhar. E geralmente são os sociopatas. A doutora Elisa Costa disse que prefere tratar agressores a tratar políticos. Justamente porque o ambiente em que eles habitam seleciona e amplifica os traços que tornam alguém difícil de tratar. O Estado brasileiro não é corrupto porque os brasileiros são corruptos. O Estado brasileiro é corrupto porque foi construído para ser grande, opaco e com baixíssima responsabilização. E esse ambiente específico atrai e seleciona um perfil específico de pessoa. A solução não é escolher ou rezar para que na próxima eleição apareça um santo. É discutir seriamente o tamanho do prêmio. Ou seja, a redução do Estado. E aí, você concorda comigo? Você acha que o problema é o Estado ou você acha que o problema são as pessoas? Me conta aqui nos comentários porque o vídeo acaba, mas a resenha continua. Obrigado por assistir, fui!